Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um novo quadro que eu vou começar aqui no canal e eu espero que seja bênção na sua vida. Esse quadro se chama Dicas Maternas e a dica de hoje é: faça previsões e seja maleável. Fica comigo até o final. Bom, pessoal, então vamos começar. A dica de hoje, como eu falei pra vocês, eu tive a ideia, eu acredito que foi Deus que me trouxe isso na mente, de falar sobre algumas dicas maternas. Por quê? A Cecília está com 2 anos e nesses 2 anos, vou confessar pra vocês que foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Sim, você pode falar assim, meu Deus, mas os anos mais difíceis não foram os anos que você estava esperando por ela. Foi muito difícil esperar por ela, foi muito doloroso mesmo, muito difícil. Mas são dificuldades diferentes. Eu digo que foram os anos mais difíceis da minha vida, porque quando você é forçado, vamos dizer assim, a crescer, a amadurecer, a evoluir, não é fácil. Isso às vezes custa muito e é muito difícil. Você pode parar para refletir aí que quando você teve que evoluir em algum momento da sua vida, né? Você teve que usar circunstâncias difíceis para crescer, para amadurecer. Na verdade, a gente sempre, na maioria das vezes, a gente cresce e amadurece através das circunstâncias desafiadoras que a gente passa na nossa vida, né? E a maternidade é uma circunstância, algo maravilhoso, lindo, bonito, é tudo que as pessoas falam mesmo, mas também é muito difícil, é muito desafiador, porque ela te força, ela te leva nos seus limites, no seu limite físico, no seu limite emocional, mental, em todas as áreas, assim, e ainda traz à tona muitas coisas que às vezes a gente vai escondendo dentro da gente. Então, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que nesses 2 anos, claro, gente, são só 2 anos, eu ainda vou crescer, evoluir, tem muita coisa para eu passar por aí, que vai ser muito difícil com certeza, mas nesses 2 anos eu já aprendi muitas coisas. E eu quero trazer isso para vocês, aquelas coisas que eu aprendi, e que Deus for falando no meu coração, ou que eu ouvi de alguma mãe. Às vezes eu posso trazer outras mães também para elas compartilharem as dicas maternas delas. E além disso, eu também quero trazer dicas de atividades, coisas para fazer com as crianças, enfim. Então, nesse quadro eu quero trazer tudo isso. E eu espero que seja bom aí. Então, vamos começar a falar sobre... Ai, gente, como que é a palavra? Previsão. Prever as coisas. Bom, eu aprendi que uma das melhores formas, as birras, né, gente? As birras são difíceis. A partir ali do 1 ano e pouquinho, às vezes antes, a Cecília começou até antes um pouco, mas ela não dava birra assim muito. Esse termo, gente, eu não sou especialista, já vou começar falando isso, eu tô falando das minhas vivências, que talvez possa ajudar na sua vivência, e não quer dizer que o que eu tô falando não seja verdade absoluta. São coisas que eu aprendi que talvez possa te ajudar, tá bom? Então, talvez vou usar termos errados, enfim, sou muito a favor da educação positiva, tento aplicar isso. Não sei, eu tô estudando ainda sobre, então não sei se eu aplico na totalidade, mas eu cometo os meus erros, perco a paciência, enfim. E as birras são muito desafiadoras, muito, pelo menos para mim. Porque naturalmente eu tendo mais a raiva, sabe? Então para mim é difícil lidar com as birras. E eu aprendi que uma das formas de evitar muitas birras é através da previsão. Ou seja, a gente prevê que algo que, por exemplo, eu sei, essa semana aconteceu o seguinte: a Cecília já era tarde à noite
E eu sabia que a Cecília já estava com muito sono, já tinha passado mais de meia hora, acredito, da hora dela dormir. Quase uma hora, já tinha quase uma hora que tinha passado da hora dela dormir. E aí, eu sabia, eu tentei, levei ela pro quarto para fazer toda a rotininha dela. Eu, sabendo que ela tava com muito sono, nem tentei dar banho nela. Eu já tinha dado um banho nela à tarde, mesmo se ela não tivesse tomado banho nenhum, do jeito que ela tava, eu nem tentei dar banho nela, porque eu sabia que não ia dar bom. Então, apesar dela gostar muito de tomar banho, mas depois para sair do banho e tal, ia ser muito difícil. E ela já ia estar com mais sono, porque ela gosta de ficar muito tempo lá na água. Então, eu levei ela diretamente pro quarto. Chegando no quarto, eu queria fazer todo o processo. De trocar a fraldinha, trocar a roupinha, dar as vitaminas dela, escovar o dentinho. E então, colocar na caminha para ela dormir. Mas ela tava com muito sono e no momento que eu tentei colocar ela na cama, ela já começou a querer dar uma birra, né? Nem sei se a gente pode chamar de birra, mas é manifestar o sentimento dela do sono que ela não tava sabendo lidar. Então, eu peguei e decidi tentar trocar ela no meu colo. Às vezes eu faço isso. Quando eu vejo que ela tá muito nervosa, eu sei que às vezes tentar trocar no colo é melhor. Aí o Lucas tá sempre comigo nesses horários de fazer ela dormir. E graças a Deus eu tenho ele que tá sempre comigo. Mas quando acontece dele não tá, também sigo os mesmos princípios. Principalmente porque aí não tem ninguém pra me ajudar, né? E aí o que acontece? Tentei colocar ela no colo e ela continuou, e eu falei, a mamãe vai trocar sua fraldinha e tal, no colinho da mamãe mesmo. Mesmo assim, ela não quis. Começou a dar birra, começou a querer ir pro chão, rolar no chão e ter aquela birra, assim, catastrófica, sabe? Aquele tipo de birra catastrófica. Quando a Cecília tá com muito sono, ela tem tendência a fazer isso. Mas é uma forma dela se expressar, né? Então, eu vi que eu falei pro Lucas assim, amor, ela vai... Aí o Lucas tentou trazer a escovinha pra escovar o dente dela, pelo menos, porque ela tinha tomado um sorvetinho à noite. E eu peguei e olhei pro Lucas e falei, não vai rolar. Tentei dar vitamina, porque às vezes dando a vitamina ela dá uma acalmada, porque é uma parte que ela gosta. E também não rolou. Aí eu falei, não, eu vou deixar ela dormir desse jeito. Olhei pro Lucas e falei, vou deixar ela dormir desse jeito, porque se a gente perguntei o que ele achava, ele falou, você que sabe. Eu falei, não, se a gente tentar trocar ela, vai ser daquele jeito, então eu acho melhor não, depois que ela dormir eu troco. Aí, assim eu fiz, coloquei ela na cama e ela dormiu, gente, tipo no mesmo minuto, de tanto sono, de tão exausta que ela estava. Depois que passou uns 5 minutinhos que ela dormiu, eu troquei ela, troquei a fraldinha dela, coloquei a calça, e ela começou a querer chorar, fazendo assim com a mãozinha, trem mais lindo do mundo. Aí eu esperei mais um pouquinho, deixei a blusa que ela tava, esperei mais um pouquinho, troquei depois quando deu a blusa, devagarzinho, às vezes teve uma hora que eu coloquei só essa parte que ela começou, aí eu deixei mais um pouco, e no fim, consegui colocar toda a roupa dela e fui dormir satisfeita. Ou seja, o que aconteceu? Eu previ que se eu fosse tentar colocar a roupa nela e tudo mais, ia dar muita birra. Então, deixei ela dormir suja, deixei ela dormir com a roupa que ela estava, até de sandália, para evitar uma birra. Então, prever é nada mais que isso. Você prevê que você conhece, você é a pessoa que mais conhece seu filho, a mãe principalmente, o pai também, né? Se for muito presente, próximo, conhece também. Mas a mãe, mais ainda, que passa 24 horas do dia com a criança. Então, você sabe que se ela tá cansada, provavelmente, se você for fazer tal atividade ou se você for fazer tal coisa com ela, no final daquilo, por exemplo, às vezes eu sei que se eu entregar tal objeto para Cecília, por mais que ela possa brincar com ele, no final ela vai ter que me devolver, porque daqui a pouco eu vou usar, ela vai dar uma birra, então eu já não dou aquele objeto para ela. Esse tipo de coisa. Preveja as coisas, preveja
bom, se eu fizer isso, depois não vai dar bom, vai dar ruim, então eu vou evitar. Se eu passar por essa rua que tem um parquinho, agora eu não posso levar no parquinho, vai dar ruim, vai ter birra, vai ter choro. Não, então eu vou cortar a volta, mesmo que eu passe por um caminho mais longo. Então, mesmo que às vezes você faça caminhos mais longos para chegar ao seu objetivo, vamos dizer assim, para evitar uma birra, compensa. Entendeu? Então, a gente precisa fazer essas previsões, que isso evita a birra. Uma outra coisa que eu tenho aprendido muito, eu detesto mudança, detesto que as coisas não saiam do meu jeito. Infelizmente, né? Um defeito, mas que a Cecília tá me ajudando muito a melhorar. Então, eu comecei a aprender que eu preciso ser mais maleável. Então, por exemplo, às vezes, tá quase na hora do almoço e a Cecília me pede banana. Ela adora banana. E aí, eu percebo, às vezes eu falo, filha, tá quase na hora do almoço, espera um pouquinho, vai brincar de tal coisa. E ela vai, de boa. Vai lá assistir o desenho, vai, de boa. Mas quando ela começa já a querer ficar nervosa e tal, aí eu já pego e falo assim, bom, banana é uma coisa saudável, né? Tudo bem. Então, ou se fosse uma bolacha, por exemplo, se eu der um pedacinho de bolacha para ela, eu vou evitar uma birra, vou satisfazer, vai parecer para ela que ela tá fazendo o que ela quer e eu vou evitar um estresse para mim e não vai matar a fome dela. Daqui a pouquinho ela já vai estar com fome de novo. Então, às vezes eu faço assim. Pego a banana e dou, se for uma banana pequenininha, eu dou a banana inteira. Se for uma banana grande, eu pego e dou só metade da banana. Assim, ela nem percebe. Dou só metade da banana e ela sai satisfeita. Daqui a pouquinho já tá com fome de novo, porque não chegou a matar a fome dela. Então, eu tô aprendendo isso, a ser mais maleável. Em várias ocasiões, em várias ocasiões, em vários sentidos, assim. Eu aprendi que às vezes vale a pena, muitas vezes vale a pena você deixar de fazer aquilo que você quer, porque a gente quer fazer o que a gente quer, porque a gente quer estar no controle ali da situação. É um instinto, sei lá, uma coisa que a maioria das mulheres tem, né, de querer estar no controle das coisas. E principalmente dos filhos, né, porque ainda mais na cultura pela qual a gente veio, a maioria de nós tivemos pais que diziam que criança não tem que querer, coisas desse tipo. Mas a verdade é que eles têm os quereres deles, né? Eles são outras pessoas. Então, a minha filha é uma outra pessoinha, apesar de pequena, ela tem a personalidade dela, ela tem as vontades dela, né? E eu acredito que a gente deve respeitar ao máximo, dentro dos limites necessários para os filhos, né? Então, tem os limites, sim, que devem ser estabelecidos. Às vezes, quando, por exemplo, eu sempre tento fazer aquilo que eu acho melhor, mas se eu vejo que não tá dando certo, que vai ser pior eu tentar fazer do meu jeito, eu abro mão e tento fazer mais ou menos do jeito dela, entendeu? É o caso da metade da banana que eu falei pra vocês. Outra coisa, por exemplo, hoje de manhã, por exemplo, a gente acordou e tudo mais, deu café pra Cecília, né, deu o pãozinho dela, e aí ela começou a ficar irritada, não sei porquê, mas estava bem irritada, bem nervosa. E reclamando bastante, sabe? Aquela fase de ficar reclamando sem a gente entender nada. Ela reclama e eu não consigo entender nada, só sei que ela tá reclamando. E aí eu vi que se eu queria limpar a casa, começar a limpar a casa, começar meu dia, fazer as coisas, escovar meus dentes, fazer as coisas que eu queria fazer. Mas eu vi que se eu tentasse, se eu fosse fazer o que eu queria fazer, o que eu precisava fazer, que era cuidar da casa e tudo, e naquele momento eu não queria colocar o desenho para ela, porque estava muito cedo, ela tinha acabado de acordar e eu não gosto muito. E aí eu peguei e falei assim, bom,
Se eu for querer fazer alguma coisa aqui, a Cecília vai ficar mais irritada ainda, vai ter vários episódios de birra, vai ser mais difícil para ela e para mim. Então, o que eu fiz? Deixei para lá o que eu queria fazer naquele momento e falei, bom, vou brincar com ela. E fui brincar com ela e com a Nala, que ela adora brincar com a Nala. Foram poucos minutos, acho que não foi nem 20 minutos eu brincando com as duas. Eu comecei, ela deixou eu começar a limpar ali a área, comecei a varrer. Eu não ia limpar a área nem nada disso, eu ia fazer outras coisas. Mas como eu estava lá e ela estava querendo brincar lá, enquanto eu jogava a bolinha para Nala, ela pegava a bolinha, eu ia varrendo e limpando ali fora, que também estava precisando. Então, eu fui maleável, eu atendi uma necessidade dela, né? Porque o choro, ele comunica uma necessidade. O choro, a birra, ele comunica uma necessidade da criança que não está sendo atendida. Então, a gente tem que tentar entender qual é a necessidade. E ser maleável, né? Tentar fazer, cumprir. É claro, gente, eu não estou falando que você tem que fazer... A criança tem que ser o rei da família e ele que ditar o que você deve ou não fazer. Mas em algumas situações, muitas situações, a gente pode ser mais maleável. E aí a gente evita sofrimento para ambas as pessoas, para o seu filho e para você também. Foi o caso de hoje que eu contei para vocês. Logo a Cecília, uns 20 minutos, ela já estava intertida, brincando sozinha, correndo para lá e para cá, de bom humor. Depois eu liguei a mangueira, ela não estava... Aí ela começou a ficar irritada novamente, não estava deixando eu terminar de limpar a área. Eu liguei a mangueira só um trisquito de água, eu sabia que ela ia molhar. Mas eu deixei, porque eu queria terminar de limpar a área e tá calor. Então, assim, avalia todas as possibilidades, avalia tudo, tenta ser mais maleável, não fazer só como você quer, do jeito que você quer, como você pensa que deve ser, mas também avaliando as necessidades do seu filho e tentando ponderar no que é importante para você, sim, né? A gente não deve abrir mão como mãe, isso é uma outra coisa que eu tô aprendendo, mas fica para um outro episódio desse. E avalia as suas necessidades e da criança e tenta ser maleável com isso, tomando as melhores decisões para evitar birra, evitar estresse para vocês dois. E aí, gente, essas são minhas 2 dicas de hoje. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Me conta também algumas dicas de vocês. Eu quero saber, gente, é bom demais compartilhar com outras mães sobre o que a gente tem passado, sobre experiências, porque eu já aprendi, nesse tempo, nesses 2 anos, eu conversei com muitas mães e, às vezes, só de conversar e saber a experiência de uma, isso já me ajudou a ter um posicionamento melhor em relação à minha maternidade. Enfim, conversar sobre maternidade, conversar com outras mães que passam as mesmas coisas é muito importante. E ajuda demais. Então, eu quero saber de vocês. Me contem aí nos comentários, ó, gente. E assim, eu vou gravando do jeito que der, né? Tô aqui com... Você tá vendo aqui agora. Você tinha a calcinha toda velha. Mas é isso aí. Eu não quero ser alguém aqui na internet. Eu não quero ser alguém que eu não sou. Eu quero ser quem eu sou. Seja aqui na minha casa, com os meus amigos, com a minha família e na internet também. Então, essa sou eu. Vista a roupa que dá. Sem maquiagem, e é isso aí. Enfim, isso é só um adendo desse vídeo aí, porque eu vi aqui e me incomodou na hora. Ai, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seus comentários pra mim, me conta se vocês gostaram e também as suas experiências, tá bom? Se inscreva no canal, hein, gente? Compartilha também com outras mães que talvez pode ajudar. Mães principalmente que estão aí com os filhos nesse período que dá muita birra, 2, 3, às vezes 4 anos também, né? Então, é isso. Muito obrigada por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!